Glorificado seja para todo sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez para mais uma lição, a número 6 da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus do Brasil. Nós estamos estudando a revista Dons e Ministérios. Nesta lição, a partir deste domingo, estaremos estudando o ministério. E o primeiro ministério a ser estudado é o ministério dos apóstolos, o ministério de apóstolos. Vamos ler a palavra de Deus na leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 4, verso 16, verso 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, e é aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E o texto base, texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mais uma vez, quero sugerir a que você, professor e professora, aluno que também assiste a aula da EBD online, você leia a revista antes de escutar a aula online e antes de participar da sua classe no domingo pela manhã. Nós, só nessa leitura bíblica em classe, já é uma grande riqueza, e se a gente não ler, não se aprofundar um pouquinho antes, a gente vai ter dificuldade na aula. Mas vamos lá. A lição de hoje está dividida, como sempre, em 3 tópicos e subtópicos. O primeiro tópico é o colégio apostólico. O termo apóstolo, segundo o dicionário Wycliffe, significa enviar, remeter. Na verdade, na etimologia, que é a origem da palavra apóstolo, do grego, significa enviado, e neste caso aqui, enviado por Jesus, é o mensageiro de Jesus. Todos os sinônimos que você puder achar para enviado estão dentro da palavra apóstolo. É exatamente esse o significado original desta palavra. E, no caso, apóstolos de Cristo, apóstolos de Jesus, foram enviados para cumprir uma missão, que é anunciar uma mensagem, a sua mensagem, que até aquele momento era novidade para o mundo e que hoje, de fato, para muitas pessoas, ainda é novidade. Nós imaginamos que o mundo inteiro está evangelizado. Na verdade, se você for em qualquer escola de ensino fundamental e perguntar para as crianças quem é Jesus, a grande maioria não irá saber dizer nem contar a verdadeira história de Jesus. A missão que Jesus deu foi bem específica. Está lá em Mateus 28, versículos 18 a 20, ele se reuniu com os seus primeiros apóstolos, que estavam ali com eles, que participaram com ele na escola que ele ensinou, e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-nos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos já faz um outro registro da
missão que Jesus deu lá no capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem o evangelho, quer dizer, as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Quer dizer, ir aonde há necessidade de as pessoas conhecerem Jesus. Apóstolo que não vai, pode ser qualquer outra coisa, menos apóstolo. O apóstolo não é um título para dar nobreza a uma pessoa, não é um título para dar destaque de grandeza ao ser humano. Apostolado é uma missão nobre de sair e ir a qualquer lugar onde há necessidade de as pessoas conhecerem Jesus. Segundo subtópico, colégio apostólico. Bem, os 12 apóstolos, eles tiveram um privilégio extraordinário e eles estudaram 3 anos na escola de Jesus. Quer dizer, caminharam com ele, dormiram onde ele dormia, acordavam onde ele acordava. Eles viam Jesus pagar conta, eles viam Jesus comprar, Jesus tratar com crianças, com jovens, com mulheres, com famílias. Ele via a hora que Jesus descansava, eles viam a hora que Jesus dormia, como ele orava, como ele ensinava as pessoas, o que ele pensava de política, o que ele pensava de religião. Eles estiveram quase que 24 horas juntamente com Jesus, fora os momentos em que ele saía para orar ou para alguma missão especial. Jesus fez isso de propósito. Ele precisava desses 3 anos para instruir e conviver com aqueles homens. Na verdade, as duas coisas funcionavam juntos. Ele ensinava, conforme ele mandou que fizessem também depois de ensinar, e ele discipulou-os, ele conviveu com eles. Ele esteve junto ao lado deles e eles conseguiram perceber como é que funcionava a vida. Se Jesus ele temia o mal, se Jesus ele tinha algum deslize na sua vida, se havia alguma fragilidade, como é que ele recebia as afrontas que vinham contra ele, como é que a importância que ele dava a assuntos em que talvez eles achavam muito importante e talvez Jesus não pensasse da mesma forma. Então, eles participaram naquele colégio apostólico e foram preparados a tal ponto que depois que eles aprenderam com Jesus e receberam o poder do Espírito Santo que desceu sobre eles, eles estavam prontos a ir por toda parte, eles estavam prontos a viver por Jesus e estavam prontos a morrer por Jesus. Uma escola profunda, uma escola maravilhosa, convivendo com o próprio Mestre. Eles, de fato, conheceram Jesus de perto, né? E nós também somos convidados a conhecê-lo tão de perto como esses apóstolos o conheceram. Então, se você quer basear a sua vida e ministério em um testemunho verdadeiro, baseie-se no ministério dos apóstolos, aqueles primeiros homens que dedicaram sua vida a Jesus. O que eles achavam de riqueza? O que eles achavam de dinheiro? O que eles achavam sobre trabalho, sobre santificação, sobre pureza? Quer dizer, seguir os passos de Jesus. Eles estavam prontos a instruir uma igreja, a dirigir uma igreja, trabalhar com pessoas e as pessoas verem neles os traços, os passos, o caráter do próprio Jesus. Enxergar neles o próprio Jesus e como eles viviam. O desafio que eles tinham é o mesmo que os homens de hoje têm. Riqueza, luxúria, fama. E eles conseguiram renunciar a tudo isso, oferecer às pessoas a mensagem nova do Evangelho que estava dizendo, não é aqui as coisas, não são aqui, não se apeguem aqui. O reino de Deus é muito melhor do que todas as coisas que este mundo oferece. A singularidade dos 12. Bem, aqui na lição, o autor colocou que tem 3 coisas que tornavam eles distintos dos demais. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus, andaram com Jesus durante todo o seu ministério e receberam a autoridade de Jesus. Não quero concordar com tudo.
eu vou concordar com esta parte em que diz que andaram com Jesus durante o seu ministério. Esse é o aspecto de terem convivido diretamente com Jesus. Agora, ser convocado pessoalmente por Jesus são todos, não foram aqueles 12. Eu e você, quando chamados pelo Senhor, vocacionados, é por Ele mesmo, é diretamente por Ele, é pessoalmente por Ele, é a presença dEle em nós que traz esse chamado aos nossos corações para servi-lo. E também a autoridade que vem do Senhor, não há distinção entre eles e nós. A autoridade que vem de Deus, ela vem também para você, ela vem para mim também. Então, a única distinção que eu faço aqui é de que eles conviveram com Jesus, né? De fato. Então, se não acontecer isso, de a gente receber a autoridade dele e ser chamado pessoalmente por ele, não devemos nos envolver em missão nenhuma, porque é dele, é ele que nos chama e é ele que nos dá o poder através do Espírito Santo, né? Eu quero deixar bem claro aqui que para salvação, para ser cheio de Deus, todos são chamados. Todos. Você não está longe da possibilidade de receber esse poder de Deus, a unção de Deus para a sua salvação. Mas nós estamos falando aqui sobre escolha para ministério. Segundo tópico, na verdade, apóstolo Paulo. O autor aqui dedicou um tópico inteiro sobre a vida do apóstolo Paulo. Primeiro, sobre a sua conversão. E, de fato, o autor tem razão, não tem como contar a história apostólica sem mencionar Paulo. Paulo, ele era um mestre no judaísmo, né, da antiga escola dos fariseus, e ele aprendeu com um famoso professor chamado Gamaliel. Ele, ao confundir o cristianismo com um movimento aí que se opunha à religião, que ameaçava a religião oficial judaica, ele começou a perseguir essa igreja, que na verdade era a igreja fundada por Jesus Cristo, e começou a perseguir os seus pregadores e os membros da igreja. Mas a vida de Paulo mudou quando ele teve um encontro direto, pessoal, com Jesus Cristo. E aí ele pôde entender então que Jesus, na verdade, era o Salvador, era o Messias que ele esperava, porque eles estudavam sobre a vinda do Messias, e eles estudavam e não reconheceram Jesus como Salvador e continuavam estudando, aguardando. Estavam achando que aqueles homens que estavam anunciando Jesus eram os falsários. E, na verdade, quando ele se encontrou com Jesus, ele percebeu, de fato, este é o Messias, que ele tanto estudou, que ele tanto aguardou, né? Era o próprio Jesus que ele perseguia. A partir daí, então, ele se tornou um ministro preparado pelo Senhor para levar o evangelho não só ali aos judeus, mas principalmente além das fronteiras de Israel. E a sua mensagem ecoou lá para os romanos, para os gregos, para outros tantos lugares, porque ele abraçou de verdade o evangelho de Jesus no seu coração. E ele ficou, por isso, conhecido então, quando ele foi além das fronteiras judaicas, conhecido como o apóstolo dos gentios, que gentil quer dizer não hebreu. Alguém que não é hebreu era um gentil. Subtópico 2, um homem preparado para servir. Jesus encontrou ali em Paulo o homem certo para usar aquela experiência, aquele ardor, aquele desejo no seu coração de lutar pela verdade, de querer encontrar a verdade. Paulo foi esse homem intenso. Ele estava na religião ali, não é por outro motivo. Paulo era um homem rico, de família rica, ele tinha, né? Mas ele preferiu entrar para dentro das escrituras da religião porque ele tinha sede, ele queria conhecer a salvação, ele queria conhecer a Deus. E para ele estava no caminho certo. Quando ele encontrou Jesus, que ele viu que este era o caminho certo, então toda a sua energia, sua força, seu pensamento estavam voltados a dedicar-se para Jesus. Era a pessoa ideal que Jesus precisava apenas trabalhar e burilar no seu coração para que ele cumprisse o seu ministério. Ele estava pronto a abdicar, inclusive, de tudo. Olha só, a gente às vezes não estuda, não avalia. Paulo era um homem poderoso. Ele participava do Sinédrio, tinha uma família rica, tinha prestígio. Isso nada importou para a vida de Paulo, para poder pregar o evangelho.
às vezes, em alguns momentos da história, as pessoas entram para a religião exatamente para alcançar isso que Paulo estava abdicando. Entram, falsificam o evangelho, vivem de qualquer maneira, vivem fantasiando para as pessoas, né, como atores hipócritas, que hipócrita é um ator, né, e dentro da religião para ganhar fama, prestígio e dinheiro. Paulo, ao contrário, ele largou da religião, ele largou desta vida porque ele queria viver o puro e verdadeiro evangelho. Então ele perdeu família, perdeu dinheiro, por fim ele perdeu a vida, investindo todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu pensamento no evangelho de Jesus. Então, é muito lindo, né? A gente às vezes, empolgante, a gente ver a vida de Paulo, escreveu tantas epístolas, foi um grande homem, e a gente prega as mensagens baseado naquilo que o Senhor Jesus deu a Paulo. E aí a gente começa a imaginar, né, Paulo nos dias de hoje. Paulo sendo convidado para os nossos cultos, sendo líder de uma das nossas igrejas. Aí chega o Paulo, né, naquele carrão, aí chega com ele mais 2 ou 3 assessores, auxiliares, e aí entra aquela solenidade, o povo já todo mundo aguardando o grande Paulo chegando na igreja. O grande apóstolo, ele foi o grande apóstolo. Então a gente começa a imaginar, né, o Paulo, um funeral de Paulo, imagina, vem as autoridades, vem todo mundo, é flores, é aquele noticiário todo. Nada disso aconteceu com a vida de Paulo. Paulo, ele na verdade, ele trabalhava para sobreviver, fazia redes. O Paulo andava por todos os lugares, comia o que lhe ofereciam, ele não tinha luxo, ele não tinha vaidades. E quando aconteceu a sua morte, ele só estava com ele Marcos, aliás Lucas, estava com ele Timóteo, e pediu para que trouxesse o Marcos, que foi o seu sucessor. Foram esses que assistiram ali o seu funeral quando ele foi decapitado. Só que isso não mexia com ele. Ele não ficou imaginando quanto ele perdeu. Então, era um homem preparado para servir. Pouco tempo antes, quando escreveu para Timóteo, ele disse, olha, eu já estou sendo oferecido, né? Eu sei, já que vou morrer, já me prometeram que vão tirar a minha vida, e Jesus está deixando claro no meu coração que o que eu tinha que fazer eu já fiz. Então, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé, corri a carreira que estava preparada para mim, e agora estou muito animado, porque desde agora já me aguarda a coroa que o Senhor tem preparado. Quer dizer, esse era um homem certo para servir. Terceiro subtópico, o menor dos apóstolos. Bem, Paulo mesmo se considerou o menor deles. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Na verdade, ele não conviveu diretamente com Jesus enquanto Jesus vivia aqui na terra. Ele não pertencia àquele clero dos 11 apóstolos de Jesus. Ele, na verdade, viu eles 2 vezes. E ele foi apresentado por Barnabé, que falou para eles. Teve um cara que se converteu, ele perseguia a igreja, Jesus salvou ele. Vamos ouvir ele, vamos ouvir esse rapaz aí. Aí, certamente, né, eu estou aqui conjeturando, e não pode ter sido outro caminho, porque a Bíblia fala isso. E aí chamaram eles, então vamos ouvir então o que ele tem para dizer para nós. Aí se reuniram e chamaram ele porque Barnabé intercedeu, senão talvez nem tivessem ouvido. E aí eles ouviram o testemunho dele, acharam um testemunho real, verdadeiro, compreenderam, acenaram para ele, né, reconheceram Jesus na vida dele e disseram, olha, só o seguinte, né, a gente vai pregar aqui para os judeus e tu vai pregar então para aqueles que não são judeus. Quer dizer, tu não vai ficar entre nós aqui como grande, não. E uma coisa a gente te recomenda, que não te esqueça dos pobres. E Paulo, na verdade, nunca se esqueceu dos pobres da igreja. Ele cumpriu, então ele não pertencia ao clero, ele sabia que dos apóstolos ali, ele era o menor. Os outros eram grandiosos em importância. Então, ele teve esse reconhecimento. Não teve aquela vaidade de querer pertencer à elite, eu quero pertencer à convenção, eu quero pertencer à diretoria. Não estava isso no coração dele. Ele estava pronto para servir ao Senhor, mesmo
sendo o menor deles. Só que Jesus disse que o menor seria o maior. Terceiro tópico, apostolicidade atual. Essa palavra aqui tem que comer, às vezes, sopa de letrinha para falar ela, né? Efésios 4:11 ali, né? Uns foram chamados para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores, enfim. E aí eu vou aliar os dois subtópicos aqui, né? Ainda há apóstolos? Essa é a pergunta do primeiro subtópico. E o segundo é apóstolo fora dos 12. Na verdade, os 12 tiveram uma missão única. Eles foram enviados por Deus e esses 12, um dia eles sentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Eles tinham uma missão específica, inicial, de estruturar a igreja. O presidente da convenção, o Tiago, e todos os demais ali, eles foram chamados pelo Senhor para anunciar dentro de Israel e também Samaria e a Judéia, ali, a palavra do Senhor nosso Deus e dar estrutura, dar encaminhamento para aquilo que o Espírito Santo ia fazendo eles lembrar, que Jesus já havia ensinado eles, mas eles não tinham entendido. Depois que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, as coisas começaram a ficar claras para eles do que Jesus havia dito. Começaram a lembrar e o Espírito Santo começou a mostrar e dar para eles luz sobre que fundamento de fato estava sendo fundada esta igreja, de que forma deveriam atuar. Enfim, então, eles tiveram uma situação única no seu apostolado. Então, da forma como eles foram chamados para aquele fim, isso acabou. Mas, na verdade, depois deles, tiveram outros apóstolos. É o caso de Paulo, que foram chamados e enviados. E como eu acabei de dizer no tópico primeiro, apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro. Então, é um apóstolo, não da mesma forma como os 12 foram. Então, todos são vocacionados a anunciar a palavra de Deus. Todos somos chamados para isso. Todavia, Paulo e outros foram convocados ao apostolado. Essa terminologia, ela não se aplica mais aos dias de hoje, ainda que alguém tente ressuscitar. Todavia, né, não é nem o que importa a terminologia, né? Se é bispo, se é pastor, se é apóstolo. O importante é o fogo do Espírito Santo arder no coração do cristão. Esse desejo de que outras pessoas conheçam Jesus. É isso, a missão da igreja. Porque se não houvesse esta missão, a pessoa se converte, Jesus leva para o céu. Converte outro, leva para o céu. Por que fica aqui? Porque há um propósito do Senhor Jesus em que cada discípulo, cada cristão, cada convertido transmita na sua vida, e se preciso for em palavras, o verdadeiro evangelho de Jesus, para que as pessoas conheçam a Jesus como Salvador e Senhor. Então, no coração daquele que está comissionado para fazer a obra de Deus, o ardor deve ser profundo, o ardor deve ser permanente de que as pessoas conheçam Jesus, mesmo que não haja reconhecimento religioso institucional, né? Muitos já estão vocacionados pelo Senhor. Na verdade, se fosse fazer uma revisão real, bíblica, dos chamados e dos não chamados, talvez tivesse que haver muita troca aí nas igrejas. Alguém que está teria que sair, alguém que não está entra, né? Mas mesmo que lá no sistema religioso institucional não haja um reconhecimento aos ministérios chamados pelo Senhor, os ministros vocacionados pelo Senhor para servi-lo. E se você é um que está fora do reconhecimento ministerial, não se preocupe. Jesus nunca foi reconhecido nem como auxiliar de igreja. Todavia, ele foi o sumo pastor, o sumo sacerdote e o sumo profeta e o nosso grande Salvador. O ministério apostólico atual, né? Aqui o autor diz que não há sucessão apostólica, é uma doutrina
formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico, que atualmente, os cristãos são enviados como missionários para evangelizar os povos não alcançados pelo Evangelho. E aí nós temos vários homens, aqui ele está citando Moody, John Wesley, Hudson Taylor, Gunnar Wingren, enfim, que foram impactados pelo Espírito Santo do Senhor para realizar o ministério apostólico, para levar a mensagem de Jesus até os confins da terra. E essa é uma missão que a igreja não pode desconsiderar, porque não parou. A gente dá muita ênfase. Hoje em dia eu verifico isso. O que mais chama atenção, a meu ver, parece que é isso, o que mais chama atenção entre os ministros é o pastorado. É uma coisa que é o centro. A gente se esqueceu dos demais ministérios que deve estar. E um deles é o apostolado. A tal ponto que quando alguém tem que ir para a missão, normalmente não vai figurão. É muito difícil ir um figurão, um homem renomado, ir para uma missão para ganhar almas. Se acha lá aquele irmão voluntarioso que está disposto a largar tudo para ir lá para uma cidade evangelizar, para um país evangelizar. Então aí isso causa até admiração nas pessoas. Nossa, aquele irmão largou tudo para ir, porque era um irmão assim que não estava na elite ali. É um ministério que a gente tem deixado de lado, mas que o Senhor aqueça os corações dos servos do Senhor e principalmente aqueles que de fato Ele tem chamado para que sejam encontrados esses tais no meio da igreja, vocacionados pelo Senhor para serem preparados e enviados pela igreja para cumprir esse grande ministério de evangelizar, de anunciar Jesus às pessoas. Muito bem, encerramos a lição de hoje, que trata do ministério apostólico. Naturalmente que não se esgota nesses poucos minutos aqui o estudo desta lição, que você vai ter domingo pela manhã. Vá à EBD, 9 horas da manhã, em qualquer congregação da Assembleia de Deus, em todo o Brasil, estudar ali a Palavra de Deus. E você, professor, você, professora, que vocês tenham uma aula muito abençoada, que o Espírito Santo inspire os irmãos a didaticamente dar uma aula poderosa no Espírito Santo para despertar a igreja a esse ministério tão especial e tão maravilhoso. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por mais esta lição do ministério apostólico, algo tão especial e tão necessário para os dias de hoje. Ao nosso redor, vizinhos, pessoas do nosso trabalho, na nossa cidade, as pessoas não estão sendo evangelizadas, não conhecem o Senhor Jesus, conhecem apenas a figura, conhecem apenas a história e não muito bem contada de quem Jesus é. Mas que eles possam primeiramente ver em nossas vidas a transformação e sintam o desejo de ser parecidos com Jesus, aceitando Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Mexe conosco, Senhor. Inspira a tua igreja a te servir na evangelização do mundo, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero te convidar a se inscrever no canal EBD São Léo. EBD São Léo. É simples, é fácil. Você clica lá, vai pedir alguns dados, você se inscreve e depois acione o sininho. Porque você acionando ali, você vai ser lembrado sempre das lições semanais e você vai poder acompanhar e ouvir antes de você ir para a aula, porque às vezes você não consegue ler a revista, mas você ouvindo aqui, quando você for para a sua classe de EBD, no domingo você vai um pouquinho mais preparado. Também eu peço que você compartilhe, quero agradecer aos amigos e irmãos que estão compartilhando. Alguns amigos e irmãos estão compartilhando em suas redes sociais. Muito obrigado. Continue compartilhando as lições da EBD. E também você pode ali curtir e pode também deixar o seu comentário. Escreva também, aqui está embaixo, a Tatá está colocando o e-mail, eu acho que é ebdsaoleo@gmail.com. Está aqui embaixo. Você pode escrever para nós e dizer como está recebendo a lição, dando sugestões, inclusive, das aulas
pré-aulas que nós estamos dando aqui a cada semana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Deus abençoe. Boa aula no domingo e boa semana.